Professora, e como que a senhora enxerga o papel dos Estados Unidos nessa operação? Porque a gente tem a informação de que essa ajuda foi importante, mas a gente sabe que tem todo um movimento, toda uma questão relacionada a operações bélicas em geral, que está permeando a política externa americana. Então, diante desse momento, e claro, isso vem passando por essa questão do combate ao tráfico de drogas, vimos o que aconteceu também na Venezuela, como fica esse auxílio americano, especificamente no caso dessa operação mexicana? Bom, acho que um ponto importante de destacar é exatamente isso que você trouxe, Clarissa. Os Estados Unidos, ele tem realizado uma série de ações internacionais. Ele realizou a ação na Venezuela, agora está ameaçando o Irã, atacou o Irã no ano passado, mas qual é a linha mestre que nós vemos em todas essas ações? São ações rápidas. Então, o Donald Trump, ao contrário de seus antecessores, que realizaram ações mais longas, por exemplo, a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, o que nós vemos são intervenções mais pontuais. E essa ação dos Estados Unidos, a participação dos Estados Unidos nessa ação mexicana, como eu comentei, ainda não está muito claro o tamanho da extensão dessa ação dos Estados Unidos. Então, tanto a Caroline Leavitt, a porta-voz da Casa Branca nos Estados Unidos, ela falou que foi fornecendo dados de inteligência e autoridades mexicanas também só confirmaram a participação nesse sentido de fornecer dados complementares. Então, o tempo todo eles fazem questão de destacar que foi uma ação das Forças Armadas mexicanas, do governo mexicano, e que os Estados Unidos somente apoiaram com dados de inteligência. E eu acredito que sim, eles tenham apoiado com essas fontes de inteligência, mas que não tenham se envolvido além disso. Por quê? Quando o Donald Trump se elegeu, ele se elegeu em cima da base de cortar gastos internacionais. Então, ele foi muito contrário contra os gastos na guerra do Irã, na guerra do Afeganistão, perdão, na guerra do Iraque, então, da intervenção dos Estados Unidos nesses dois países, e ele toda a ação dele foi nesse sentido de serem ações mais pontuais e de curta duração. Então, eu acredito que o Donald Trump ele tem exercido pressão em cima da Cláudia Sheinbaum, que ele tenha pressionado o governo mexicano para agir, porém, ele tenha contribuído somente com os dados de inteligência, porque para ele não é interessante realizar gastos gastos militares fora do seu país, a não ser que sejam pontos muito complicados, como nós estamos vendo agora, é o caso do Irã.